Em 2019, a Organização Mundial de Saúde constatou através de um levantamento que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo morre por conta do suicídio. Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e hoje eu estou de amarelo para a gente conversar de um tema muito importante já no início desse mês. Vamos falar do Setembro Amarelo, depressão, suicídio e como a literatura pode nos ajudar nesse momento tão difícil, principalmente enquanto a gente vive um período de pandemia que atinge o mundo inteiro dentro de um ano inteiro. Vocês estão curiosos para saberem sobre qual livro a gente vai conversar hoje? Então bora conferir comigo. Gente, vim de amarelo hoje, o tema é importante, o tema é de arrepiar. Eu sei, eu digo que é um assunto assim que para quem faz, por exemplo, terapia como eu, a gente se preocupa muito em querer passar para vocês sempre o que há de mais importante, o que há de mais cuidadoso. A literatura pode sim e deve nos ajudar. E em julho desse ano, Io Bittencourt, ou nas redes sociais, no seu Instagram, Io Draws, vou deixar aqui para vocês o link, que é um ilustrador carioca, formado em História, amante das artes, fez um trabalho muito bonito de publicação do seu livro junto com o grupo editorial Coerência, e eu falo de Saturno é um Garoto. Eu li esse livro em agosto, início de agosto, foi uma das minhas primeiras leituras, e como vocês podem observar, é um livro fininho, pequenininho, e assim, de poucas palavras, porém com uma mensagem incrivelmente poderosa, em que o artista em questão traz uma proposta muito séria e muito importante a se tratar, em que o grupo editorial Coerência acolheu, e nós, leitores, influenciadores, não poderíamos deixar de conversar com vocês. Eu poderia sim ter trazido em agosto, afinal, todos os dias têm sido muito difíceis para algumas pessoas e a gente realmente tem que passar a mensagem, porém eu segurei um pouquinho justamente com a intenção de levantar também a bandeira desse mês que as pessoas falam tanto do Setembro Amarelo. Então eu quis trazer também aqui para o canal essa questão tão séria e tão importante que as pessoas levantam ao longo do mês de setembro com uma ênfase maior, já que a publicidade anda no meio também, e isso nesse ponto é realmente muito mais que favorável se abordar, falar sobre a depressão, que é uma doença, a doença do século, né? E que tantas pessoas são acometidas ao longo das décadas e a cada ano que passa, principalmente, creio eu, que com as redes sociais e com as transformações no mundo, hoje vivendo uma pandemia no mundo inteiro, e aqui no nosso caso no país, com recursos ínfimos, pequenos, e esse rapaz, o Io Draws, no Instagram, Io Bittencourt, trouxe essa proposta tão bonita e ao mesmo tempo tão intensa dentro da literatura, e pelo que eu estudei, pelo que eu li, fiz até um release junto, em parceria com o Grupo Editorial Coerência, coloquei no meu blog, vou deixar o link aqui para vocês do cafécomleitura.com, sobre essa publicação que saiu no mês de julho e que eu super recomendo. Tem todo um tato para se tratar aqui, todo um estudo a gente observa, e pelo que eu pesquisei, como eu estava dizendo, pelo que eu vi, o artista, o escritor, Io Bittencourt, teve esse toque dentro de si de colocar esse assunto tão importante no papel através da arte, através de ilustrações, quando ele fez um trabalho dentro da proposta do Setembro Amarelo. E aí, por que não trazer a história de Saturno, que seria um menino que se sentia completamente fora de órbita, Saturno, amarelo, né? É um garoto na história, e a história vem dentro de uma poética muito bonita e que faz com que a gente se toque e fique muito pensativo, porque ele aborda de uma maneira tão assim tocante. Saturno é um garoto que, como eu falei, se sente num determinado momento da sua vida fora de órbita. Ele acorda todos os dias e tem a sua rotina bela e tranquila. Ele medita, ele rega as suas plantas, as borboletas amarelas, tá? A proposta aqui é realmente tratar o Setembro Amarelo de forma ampla e ao mesmo tempo poética e ao mesmo tempo reflexiva. Ele tem as suas preocupações e ao mesmo tempo ele toca a sua rotina no dia a dia. Aqui eu tenho uma parte que eu marquei que eu achei assim muito
tocante, como eu falei com as palavras, em que o escritor e artista coloca assim: Saturno bebe poesia com café bem forte, às vezes sem açúcar. E o sem açúcar, de uma forma tão marcante aqui, e ele sempre sozinho, sempre pensativo, mas ele não desiste em princípio, ele trata da arte, ele tenta levar a sua arte conforme o dia a dia. Porém, caminhar ajuda Saturno a tocar a sua vida e se livrar, tentar ao menos se livrar, lutar contra energias e sentimentos negativos, mesmo quando o cansaço tenta abater. Saturno ouve música durante o banho, Saturno tenta fazer todas as atividades físicas e mentais que possam lhe tirar de sensações ruins e sensações negativas. Porém, chega um momento que a gente que sente essas situações, que vive próximo de pessoas que lutam contra a depressão, a gente sente e a gente acaba torcendo por ele com um certo medo de que ele, no fim das contas, chegue a levar à frente o que a gente não quer que ele leve. E eu até me emociono um pouquinho. Aliás, eu acho que eu me emociono bastante ao falar da história, porque, como eu disse, é uma história muito poética, bonita, e ao mesmo tempo forte, porque a gente que, como eu disse, vive e vivencia momentos e está próximo de pessoas que lutam contra a depressão o tempo inteiro para que não se chegue ao suicídio, e muitas vezes não tem esse olhar de pessoas que estão ao seu redor, seja de parentes, seja de amigos próximos, ou de trabalho, ou dentro da escola, ou dentro do ônibus, onde quer que seja. Essas pessoas lutam constantemente e muitas vezes elas deixam que a toalha caia justamente porque na cabecinha delas elas não estão sendo observadas e elas são apenas alguém a mais na multidão e que não faria falta, e isso é um ledo engano, e pena que muitas vezes a gente não observa isso a tempo de tirar essas pessoas desse momento. E a terapia, como eu tenho batido aqui nessa tecla, eu tenho falado às vezes aqui no canal, muito esporadicamente, mas sempre que puder eu quero falar sim, que a terapia não é vergonha, a terapia é apoio, a terapia é solução para que não se chegue ao extremo negativo, né? Saturno costuma viver rodeado, lutar para viver rodeado de esperança, e esse rodeado de esperança são os seus anéis. Chega um momento que a gente torce realmente que ele não perca o calor da sua intensidade por viver, mas chega uma hora que parece que isso vai perdendo a cor para ele, sabe? E ele é rodeado de outros planetas, mesmo se sentindo fora de órbita, e é o que eu falei, às vezes a gente tá rodeado de pessoas e ao mesmo tempo é como se sentisse só, é como se sentisse que não tem um apoio. Muitas vezes se tem, mas você chega num extremo tão forte que é como se não tivesse. Então, assim, eu acho que o escritor, quando fala aqui que Saturno é rodeado por anéis amarelos, eles encantam e afastam-se na mesma proporção. Eu acho que ele trata dessa luta constante o tempo inteiro, de quando a gente se sente acolhido e afastado, tenta se juntar e a gente mesmo muitas vezes se afasta. Isso é muito bonito nas palavras, ao mesmo tempo isso é muito sério, isso é muito importante. É sim um assunto a não se deixar de abordar, independente, gente, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, em que se conscientiza, mais outubro, novembro, dezembro, e volta-se o ciclo novamente, janeiro, fevereiro. A doença é gravíssima, e eu reforço assim que Saturno, na história de Io Bittencourt, ele não percebe em princípio a solidão, ele continua a sua rotina. É muito intenso quando ele mostra aqui que essa rotina ela vai persistindo todo dia. Ele levanta, ele dança, ele caminha, ele não gosta de caminhar, mas ele luta contra isso, ele vai pro banho com música, ele toma o café dele, muitas vezes sem açúcar, ele rega as plantas, mas parece que chega uma hora que ele vai cansando, como eu disse lá no início da questão do deixar a toalha cair, e as preocupações parece que vão ficando mais intensas, porque mesmo não percebendo a solidão, parece que Saturno
vai se afastando. E é muito difícil, começa a se tornar muito difícil ele sair de casa. Certa vez Saturno pergunta para a arte: quem com ferro fere, com ferro será ferido? Vem questionamentos assim muitas vezes na cabeça da pessoa que está doente, muitas vezes não reconhece, não percebe, não é pontuada por alguém da necessidade, como eu fui pontuada, da necessidade de estar buscando um apoio emocional, médico, um tratamento, né? E chega um momento que isso começa a meio que quebrar ele, sabe? E a gente vai sentindo, como aqui, por exemplo, ele já mais cabisbaixo, e se vocês observarem, eu não mostrei a intensidade da cor do livro, até mostrei, né? Até mostrei no início aqui, é um amarelo vivo, e isso vai se perdendo aos poucos, até que Saturno começa a não ver mais cor, não vê mais, não sente mais a poesia, não sente mais a música, mas ele caminha, mesmo assim. Ele percebe que tudo em volta dele tá uma porcaria, para não falar em outras palavras. De amarelo, tudo começa a ficar cinza. E aí eu começo a me preocupar. Quando eu comecei a ler e vi que tudo começou a perder a cor, tudo começou a ficar desbotado, e tudo começou a chegar ao ponto do cinza, eu realmente me assustei. Mas o apoio das pessoas, o tratamento, como eu falei, palavras-chave como ele traz aqui pra gente: honestidade, caridade, afeto, o tentar trazer a cor novamente para esse cinza e fazer com que esse amarelo fique vivaz e forte na vida dele, foi excepcionalmente fundamental para Saturno o Sol nascesse de novo, e o amarelo também, e isso o ajudou novamente a relaxar. E quando ele percebe que a cor, a força do amarelo em volta dele, seja nos anéis, seja nas borboletas, seja através da força do Sol irradiando a vida dele, seja através do amor que ele começa a sentir novamente pelo acordar de manhã, colocar os pés para fora da cama, ouvir música, se conectar com a arte e trazer novamente as pessoas para a volta dele, isso foi muito importante. E ele passa a perceber que a esperança é primordial, ele passa a não ter dúvidas mais. E, gente, esse é o meu recado. Eu apresento para vocês aqui o escritor, artista, formado em história, ilustrador, apaixonado pelas artes, que gosta de dias frios e de poesia. Iob Bittencourt trabalha com arte digital nas redes sociais. A gente sabe o quanto as redes sociais hoje podem ser, no meu caso, um potencial enorme para se superar questões importantíssimas quando se trata de saúde, se trata de depressão. Porém, como eu falei, as redes sociais também podem ter um lado adverso na vida da gente. A gente às vezes começa a ver as pessoas, falei isso esses dias aqui ou em alguma rede social minha, que aliás convido vocês a estarem seguindo, que a vida às vezes do lado de lá da telinha, da câmera, é perfeita, com filtros maravilhosos, com imagens muito belas. O Instagram é uma fonte muito grande de mostrar para as pessoas que a vida tá bonita do lado de lá, mas às vezes aquela pessoa que tá fotografando tá fazendo um trabalho e quando ela desliga as luzes das câmeras, o amarelo não está para ela e o cinza sim. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente sente, com o que a gente passa através das redes sociais. E eu tento sempre, desde que eu iniciei o Café com Leitura em 2018, e falei aqui no vídeo sobre o meu conto esses dias, que o Café com Leitura foi uma forma de eu sair desses momentos ruins, e pra mim foi assim, valioso, foi incrível, foi fascinante, mas não foi fantasioso. Porém, nem sempre as pessoas veem assim, nem sempre as pessoas sentem essa vibração de forma que traga para ela sensações positivas. Para mim, como eu falei, as redes sociais são incríveis. Hoje eu não me vejo sem terapia, não me vejo sem a minha terapeuta, mas também não me vejo sem o Café com Leitura, porque eu conheci pessoas incríveis, pessoas que me tiraram desses momentos muito ruins. E hoje, vivendo o Covid-19, vivendo tudo isso que a gente tem vivido, eu tenho usado isso a meu favor e a favor das pessoas que podem sim estar saindo de momentos como esse. Eu peço desculpa pela emoção,
de verdade. Mas não podia deixar de passar para vocês um recado bonito da Ana do Café com Leitura e vivo, sabe? Vivo a ponto de mostrar para vocês que sim, através da literatura, a gente pode sair de momentos difíceis, da depressão, não ousar pensar em suicídio. Mas digo para vocês também que é uma fonte, sim, de a gente sair do nada, de achar que não tem pessoas que gostam da gente, que cuidam da gente, que zelam por nós, porque sim, existem, sim, elas estão à nossa volta. Mas a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa ter o zelo, a gente precisa olhar para dentro para se encontrar e verificar que essas pessoas, aquelas reais que gostam da gente, que se sacrificam por nós, que se incomodam quando a gente some, por exemplo, essas pessoas, elas são fiéis e importantes no nosso processo de reconstrução, de ressignificar-se. Então, junto do Grupo Editorial Coerência, a Ana do Café com Leitura, junto de Io Bittencourt, com Saturno é um garoto que gosta de poesia e de cantar no chuveiro, eu venho trazer para vocês essa linda mensagem de início de setembro. Não se deixem abater, não. É muito importante vocês darem a volta por cima e, como Saturno fez, tirar o pé da cama, botar no chão, levantar, forçar um sorriso quando tá difícil, erguer a cabeça e caminhar, porque as cores voltam, tá bom? Fiquem por aí que eu vou estar sempre por aqui. Deixo meu beijo, meu carinho. Tchau!